Então, a gente vai começar nossas aulas de topografia. Então, peço a atenção, coordenação, a disposição de estarem bem, de estarem concentrados na hora que forem ter essa aula, tá? Não, sei que ninguém queria que eu tivesse aula em casa, mas é o que nós temos, é o que a gente está se empenhando para ter para vocês. Também pra gente não é fácil, pra gente não é algo tão trivial assim, tem que reeditar, repensar as aulas assim, mas sem mais delongas vamos apresentar isso. Então a gente vai ter aula de topografia. Daqui a pouco eu vou falar o que significa, mas a gente faz topografia há muito tempo. A topografia ela faz parte da humanidade há muito tempo, porque desde quando você faz construções, você faz topografia, vamos dizer assim. Então, vocês realmente pensaram bem. Gregos, fenícios, egípcios, todos eles faziam, de certa forma, topografia. Rudimentar? Rudimentar. Mas esse empenho, essa definição para você ter as premissas para fazer a topografia que nos permitiu que a sociedade em si criasse as ferramentas, criasse os mecanismos para você passar esse conhecimento. As trenas, as medidas, elas foram se melhorando, foram ficando mais acuradas, mas sem a topografia você não tinha como mostrar para outra pessoa, você não tinha como pensar no plano, pensar qualquer edifício aqui no papel, uma coisa plana. Então esse pensamento, essas modificações que foram importantes. E aí eu vou falar daqui a pouco das pirâmides, que há 3 mil anos atrás a gente conseguiu fazer uma coisa que tem um erro de 20 centímetros. Então, as técnicas são fundamentais para isso, as técnicas elas são primordiais para isso, tá? Então, vamos lá. Eu já falei que existe sobrevivência, questão da sociedade, então o homem deixou de passar, de viver em bandos e pela parte nômade, começou a se fixar no local, porque a gente começou a não ter que procurar o alimento, a gente começou a fazer o alimento. Então, quando a gente começou essa organização, foi que o AI começou a ter a topografia, vamos dizer assim, mesmo que rudimentar. Então, os primeiros a criarem foram os mesopotâmios, chineses, egípcios, hebreus, gregos, romanos. E aí nós temos aqui a pirâmide de Quéops, que tem as latitudes e longitudes e as distâncias. E aí você vai ter, respectivamente, um erro de apenas 20 centímetros entre as bases. Lembrando que é uma base quadrada. Sim, a gente vai ter que falar um pouco de matemática, tá? Uma coisa bem básica para vocês entenderem que para você planificar alguma imagem, você planificar uma construção, planificar um levantamento, você depois vai ter que vamos chegar em condições de ver os polígonos e a matemática básica. Então, conforme foi passando o tempo, a gente começou uma exatidão maior. A palavra topografia vem do grego topos e graphen, que chegando hoje em dia a gente pode chegar que topo significa lugar ou região e graphen é uma descrição, então uma descrição de lugares. A descrição de um lugar é a topografia. Tem várias definições de topografia, tá? Depende do autor, eu achei pelo menos mais 20. Então eu peguei 2 que eu achei que pontuam bem isso. Que é o Vera Júnior, de 2003, que é uma ciência que tem o objetivo de conhecer, descrever, representar graficamente. O gráfico é uma representação que resume. Se eu pegar e, vamos lá, você pensar na sua rua, quantas pessoas tem, qual a idade delas, qual é o sexo delas. Você vai ter que pegar e vai fazer escrever fulano, 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 fulano. O gráfico resume isso rápido. Ele instantaneamente faz colunas ou faz
linhas que te definem quem é mais alto, quem é mais velho, quem é mais novo, quem é homem, quem é mulher, instantaneamente. Então, a boa visão do Veras é que ele consegue fazer isso, ele consegue falar que você consegue conhecer, descrever, representar graficamente uma coisa instantânea sobre uma superfície plana, parte da superfície terrestre. Desconsidera a curvatura da Terra. A gente vai falar de geodésia, vai falar um pouco disso daqui a pouco. E já o Dolbeck, ele fala que tem o objetivo por objeto do estudo instrumentos e métodos para representação gráfica, que é quase a mesma coisa. Então, podemos chegar que é uma ciência que estuda, projeta, representa, mensura e executa uma parte limitada da superfície terrestre, não esquece a curvatura da Terra, até onde o erro da expressividade pode ser desprezível, e você vai conseguir fazer uma localização geográfica, posição e orientação dos objetos em torno daquilo ali. Aí eu vou falar da geodésia. A geodésia estuda a Terra como um todo ou parcialmente. São 3 ramos: a física, a geométrica e a de satélites. O que importa é que a topografia ela vai ser uma porção limitada da superfície terrestre. Você vai conseguir representar uma pequena área ou uma área em estudo graficamente. E ela é dividida em 2 ramos, a topografia, a topologia e a topometria. Vamos lá. A topografia ela vai se preocupar com as formas exteriores da superfície e as leis que regem o seu modelado. A topometria ela vai estar preocupada com as medições e as características. Então você sempre vai ter os 2 lados da moeda. Ou você vai ver a superfície, ou você vai ver a contabilidade disso. E aí nós temos a planimetria, a altimetria, a planialtimetria. Para não ficar em referência de referência, tem essa figura aqui. Aqui temos a pirâmide do espaço. A figura B é a altimetria. O que importa é os ângulos. Já a altimetria, o que importa são as alturas. E a planialtimetria é a planificação com as alturas. Então, basicamente é isso. A planimetria está preocupada com as dimensões e coordenadas planimétricas, apenas são as distâncias em ângulos. A altimetria está preocupada com as distâncias e os ângulos verticais. E a planialtimetria está preocupada com as distâncias horizontais, verticais, ângulos horizontais e verticais, localização geográfica e a posição. Então ela junta tudo. Depende do que você vai querer. Se você fala assim, mas para que eu preciso de uma planialtimetria? Não sei, você pode querer fazer uma representação, você vai fazer na Casa de Papel, por exemplo. Quando começa, é uma maquete. A maquete ela é feita a partir de topografia. Você não vai chegar e chutar os valores. Não, deve dar mais ou menos 5 centímetros a torre principal. Não, você vai ter que planificar esse desenho para depois você conseguir reproduzir proporcionalmente. Então a gente vai falar também de escalas aqui. Então, prosseguindo-lhes, o levantamento topográfico é considerar o que está acontecendo. Você tem um terreno e aí você vai representar o que acontece naquele terreno. Então aqui nós temos o levantamento. Aqui é um instrumento, tem 2 casas. Você fez o levantamento, como é que seria? Tem uma área, aqui é a descrição da área, a escala da área, uma representação em escala, vamos dizer assim. Então seriam 2 quadrados. Só que você faz o levantamento para fazer mudanças, para fazer alterações. Então você tem, essa aqui é a planta original. Você pode alterar o projeto, porque ele quer aumentar uma das casas. Então, o mesmo medidor, o mesmo local, mas como é que fica a planificação, como é que fica esse levantamento topográfico. E aí esse levantamento topográfico ou locação topográfica, vai gerar um projeto e vai gerar um memorial descritivo, que é o que é usado para os fins. Então você usa esse levantamento
em engenharia, arquitetura, em urbanística, em urbanização. Você faz todo esse levantamento, todo esse trabalho a fim de ter relações, a fim de que você consiga representar uma área da planificação. Essa figura não está com vocês, mas eu achei interessante. Espera um pouquinho. Vai abrir aqui. Essa figura é interessante. Eita, tá tudo errado. Desculpem o erro. Aqui. Em verde, a superfície topográfica. A superfície elipsoidal é uma representação topográfica. A superfície geodal é outra representação topográfica. Então vocês estão vendo que olha como é a superfície normal e como vocês vão representar. Ele vai se preocupar em que aquele padrão, aquela imagem, aquela figura fique o mais próximo da realidade, tá? Então, prosseguindo, a gente vai para a matemática. Então, por que precisa de matemática? Porque quando você vai fazer essas representações, você vai cair em figuras geométricas, você vai cair em figuras que são que tem correlações, que tem medidas. E a gente começa falando da geometria plana, que você pode encontrar nessas planificações, nessas altimetrias, você pode encontrar triângulos, que são qualquer polígono que tenha 3 lados, a soma dos ângulos internos é 180. O que importa é que a área ela pode ser calculada pela o lado A vezes o lado B vezes o seno de C dividido por 2, ou o lado A, lado B, lado C dividido por 2, tá? E se um dos lados é 90 graus, que é isso aqui, 90 graus, uma figura mais reta fica mais fácil. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, usa-se a fórmula base vezes altura sobre 2. A circunferência é um ponto que a distância é um conjunto de pontos. A circunferência são vários pontos um do lado do outro. Tem umas imagens muito interessantes sobre isso no YouTube. Que a distância entre todos esses pontos e um ponto é fixo. E a distância desse ponto central a esses milhões de pontos, a essa circunferência, se chama raio. Então, para você calcular o raio, para se calcular a área, é dado pelo π, que é um padrão, valor de padrão, que é 3,14, é um padrão que envolve uma proporcionalidade de todos os círculos, de todas as circunferências, vezes o raio ao quadrado. Isso vai dar área. Agora, o comprimento da circunferência e o comprimento da circunferência. Essa imagem aqui mesmo, ó. Isso aqui, ó, é uma circunferência. Para descobrir quanto que mede essa circunferência, é 2πr. 2 vezes o π vezes o raio, que é a distância do centro até a lateral. Agora, para achar a área, o que é a área? O que cabe nessa imagem? Quanto de área cabe nessa imagem é πr quadrado. Já um polígono de 4 lados, elas são formadas de segmentos de retas e vão ter ângulos, vértices, diagonais e lados. A trigonometria ela estuda a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Os triângulos eles podem ter ângulos de 90, mas também pode ter ângulos de 30, 45, 60 e aqui nós vamos ter a cálculo do polígono de 4 lados. Ó. O cálculo do polígono é lado vezes lado, de um retângulo é base vezes altura. Tá. No caso de um trapézio, é base vezes altura, base maior vezes base menor vezes altura sobre 2, e
Um losango é diagonal 1 vezes diagonal 2. Na trigonometria, a gente está falando dos triângulos, e a lei dos senos é cálculo de uma razão entre a proporcionalidade dos lados. Deixa eu ver uma coisa aqui. A ideia é que os vídeos não fiquem tão longos. Eu não vou ficar falando muito de matemática, tá? É só para vocês terem noção dessas proporcionalidades, dessas correlações. Então eu vou parar por aqui. Os exercícios vão ter a ver com tudo que eu passei até agora, e na aula que vem eu continuo essa parte de matemática. E aí já na outra aula a gente vai falar dos instrumentos, como é que eles são usados, como é que você tem esses cálculos a partir dos instrumentos, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem bem e se cuidem.